O cristianismo nasce dentro de um período da história muito conturbado. Um período da história onde estava saindo o Império Grego, e entrando um outro império, o Império Romano. O Império Grego, com toda a sua filosofia, com todo o seu pensamento, com toda a sua história, ele trouxe uma cultura muito forte dentro daquele período em que, período que nasce nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vieram depois os romanos, né? A cultura grega tinha uma questão filosófica de pensamento, aquele mundo pagão que existia, com aquelas idolatrias, com todas aquelas formas de adoração a deuses. Eles adoravam muito aos 4 elementos, né? Ar, fogo, terra e água. Então era Deus do sol, Deus da lua, Deus da terra, Deus do céu, Deus da água, Deus do fogo. Então eles vinham com todo esse estudo e toda essa idolatria. E ainda a filosofia de entendimento de como seria um ser superior, um ser divino, um ser que todos eles cultuavam como uma divindade. E depois vieram os romanos já com o seu pragmatismo, com a sua forma de esquadrinhar vários setores, várias situações, tanto que tinha uma forma de governo muito bem organizada, escalonada, e serviu de exemplo, né? O próprio direito romano, ele é base do nosso direito hoje, tudo esquematizado, tudo uma forma bem esquadrinhada, bem esquematizada. Foi o romano, né? O Império Romano, ele veio com esse conceito. E além disso, tinha toda a religiosidade do povo judeu. Então o povo judeu carregava o monopólio da religião judaica e do verdadeiro Deus, né? Que cultuavam o verdadeiro Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E dentro deste contexto todo nasce o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morre e ressuscita, e ficam os seus discípulos. Para os judeus, o entendimento que eles tinham com relação aos discípulos de Jesus nada mais era do que mais uma seita que estava nascendo. Como existia a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, a seita dos essênios, a seita dos herodianos, a seita dos zelotes. Então existiam várias seitas que todos eles cultuavam e estudavam a Torá, ou os escritos, ou os profetas. Então, por exemplo, os fariseus, eles estudavam todos os livros, a Tanakh, que é conhecida como a Tanakh. Então ele estudava a Torá, né, que é a lei, os profetas e os escritos. Então é a Tanakh. Já os saduceus receberam na sua doutrina, no seu estudo, na sua religião, os escritos e nem os profetas. Então eles acreditavam apenas nos 5 livros, na Torá, na lei mosaica, efetivamente. Então eles não acreditavam na ressurreição. Os essênios eram uma outra tipo de seita em que eles viviam afastados porque eles não concordavam com a corrupção, com a aproximação da religião com o Império Romano, que dominava aquela região. E nós sabemos que Israel, na verdade, era uma província de Roma. Se tornou uma província dos romanos ali, tanto que toda a parte governamental era romana, Herodes, Pilatos, todas essas figuras, eles eram pessoas, administradores de governos, de províncias do Império Romano. Eles foram destacados
de Roma para ali administrar aquela região, aquela província ali de Israel. Então os essênios não concordavam com essa aproximação que tinham os fariseus e os saduceus principalmente com o governo romano, com o domínio romano. Então eles se afastaram, eles viviam afastados no deserto, eles viviam afastados próximo ao Mar Morto, em cavernas. E foram lá que foram descobertos nas cavernas de Qumran, próximo ali ao Mar Morto, que foram descobertos ali os manuscritos do Mar Morto, onde se testificou realmente que a Bíblia era verdadeira, porque foram achados muitos manuscritos, principalmente o livro de Isaías, o livro intacto de Isaías, foram achados nessas cavernas de Qumran. E ali tinham aqueles locais em que faziam os batismos nas águas. Então os essênios, eles tinham como hábito, que era o batismo, mas um ritual colocado dentro de uma seita judaica, a seita dos essênios, que era o ritual do batismo. Tanto que, muito provavelmente, o profeta João Batista, ele veio pelas características, pelo batismo nas águas, pelo fato de estar afastado no deserto, ele era um essênio, né, da seita dos essênios. Provavelmente isso aconteceu. Os zelotes já eram aqueles que eram totalmente contrários, eles eram radicais, totalmente contrários ao governo, à ação de Roma ali em Israel. Então eles atacavam mesmo os romanos, atacavam mesmo com espadas os soldados romanos, eles eram muito radicais. Provavelmente Barrabás era um zelote. E tinha também os herodianos. Os herodianos é aqueles que colocaram Herodes no centro ali da religião deles. Porque como Herodes o Grande, né, o primeiro Herodes, como Herodes ele era um homem muito empreendedor, então o que Herodes fazia? Ele construiu várias coisas. Ele construiu a fortaleza de Massada, a fortaleza de Antônio. Então ele construiu várias fortalezas naquela região de Israel. E uma das construções que ele fez, que agradou muito os judeus, a ideia dele era essa, né, era aproximar os judeus. O judeu era um povo muito rebelde. E ele, para apaziguar a situação, ele constrói, ele reforma, ele amplia o templo de Salomão. E era o templo da época de Jesus, onde Jesus foi ao templo, onde Jesus, né, na ida dele, na última viagem dele que ele fez até Jerusalém, até ele ser crucificado, ele foi até o local do templo. Estavam ali aquelas pessoas comercializando várias coisas ali. Era dia de festa, era dia de Páscoa, né? Então estavam ali fazendo aquele comércio. Jesus começa a derrubar aquelas mesas, aquelas coisas onde estavam todo aquele material para ser vendido ali. E ele fala que aqui não era local para fazer comércio, né? A casa de Deus não é local para fazer comércio. Então, dentro disso, dentro do judaísmo, inclusive com os judeus, todos eram judeus, os apóstolos eram judeus, Jesus era um judeu, todos eles nascem dentro do judaísmo. E para os judeus, eles olhavam os cristãos, né, essa nova seita nascendo, como a seita do Nazareno. Então, para os judeus, era mais uma seita dos Nazarenos. O nome cristão, ele foi vir depois, ali em Atos dos Apóstolos. Você consegue ali verificar a primeira vez em que aquelas pessoas foram chamadas de cristãos. Mas até então era mais uma seita do Nazareno. Por quê? Porque Jesus nasceu, na verdade Jesus nasceu no sul, em Belém, em decorrência daquele censo que teve, de César Augusto, teve aquele censo. Aquelas pessoas que moravam em todas as regiões deveriam voltar para sua terra natal para participar de um censo. E como José, pai de Jesus, ele era de Belém, né? Ele era inclusive da raiz de Davi, ele era de Belém.
Eles tiveram que voltar a Belém para participar do censo, e lá nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na verdade eles vieram da Galileia. Então eles moravam em Nazaré, na Galileia, na região norte de Israel. Eles desceram a região sul, Belém fica próximo de Jerusalém, e ali nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dentro de todo esse contexto aí, e eles voltam depois do nascimento, eles vão, é lógico, para o Egito, fugindo daquele decreto de Herodes. Eles voltam depois da morte de Herodes, Jesus e sua família, Maria, José, eles retornam à Galileia e passam a morar na Galileia, na verdade em Nazaré, e eles, o ministério de Jesus começa na Galileia. E em decorrência disso, os judeus nomeiam esta seita que nasceu do norte como a seita do Nazareno, ou seja, de Nazaré. Então, é dentro desse contexto que nasce o cristianismo. Uma filosofia grega, uma cultura grega, cultura helenística grega, e mais o pragmatismo romano. E dentro desse caldeirão fervendo que estava na época, mais os judeus, que eram muito religiosos, pegaram a Torá, eles viraram daquilo uma religião. Então virou a religião judaica, em que eles esmiuçaram toda a lei, toda a Torá, e fizeram disso 613 mandamentos e ordenanças que nenhum homem foi capaz de cumprir, exceto nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então é desse conceito deste contexto que nasce o cristianismo, e depois disso o cristianismo foi entregue por algum tempo, lá pelo século IV, século III, ele foi entregue nas mãos de Constantino, que faz disso uma religião universal, na qual se perdurou aí por muitos séculos, na mão de Constantino, na mão da igreja de Constantino, com as suas filosofias gregas misturado com o pragmatismo romano, e pegaram a palavra de Deus e fizeram o que hoje a gente vê aí nas igrejas de Constantino. Então, basicamente, isso é o contexto da onde nasce o cristianismo, da onde nasce a história do cristianismo, e é isso que eu queria aí passar para vocês apenas para conhecimento, forma de conhecimento, ok? Forte abraço, até mais, em nome de Jesus.